Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O batismo é necessário à salvação? Vamos meditar nisso, iniciando lendo palavras do Senhor Jesus. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 16. Diz ele: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, pastor, aí ele está dizendo que há necessidade de batismo, mas não é bem assim, e nós vamos mostrar exemplo. O batismo, assim como a ceia do Senhor, a santa ceia do Senhor, são sacramentos, e os sacramentos em si não salvam, e a Bíblia diz isso com certa clareza, porque olha aqui, o que vale aqui é a fé. Olha, quem crê e for batizado, mas logo em seguida diz: não será salvo aquele que não crê, mas quem não crê será condenado. Então, o que vale aqui é a fé, como nós vamos ver em outros versículos da Bíblia. Quem não crê será condenado. O batismo é uma consequência da fé. São batizados os salvos, que já se declararam, já aceitaram o senhorio do Senhor Jesus. Então vão dar uma demonstração pública, batizando, descendo as águas. E são batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora vamos ver Efésios 2, 8, que diz: pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então é a fé, a essência é a fé no Senhor Jesus Cristo. Como é que isso ocorre? Você tem fé? Tem. Você sente no coração, você crê no Senhor Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, então a graça flui sobre a sua vida, depois da sua fé. Primeiramente a fé. Tendo fé, você está apto então a fazer essa demonstração, descendo as águas e sendo batizado, que é uma forte simbologia da morte e da ressurreição de Cristo. Você publica e diz: olha, eu estou sendo batizado, não me envergonho da minha condição e da minha atitude, por isso eu estou descendo as águas. Eu estou me incorporando à igreja local, com toda a família, com os membros da igreja. Isso é o batismo. Vamos ver o exemplo aqui. Eu gosto muito desse exemplo. Lucas 23, 43. Um dos ladrões que foram crucificados ali com Jesus, ele demonstrou fé, ele creu. Ele disse: olha, esse aí não tem pecado, mas nós aqui, conversando com o outro ladrão, nós pecamos, nós erramos, nós merecemos este castigo, mas esse aí não. Jesus só ouvindo. No final da conversa que esse ladrão teve com o outro ladrão, ele virou-se para Jesus e disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, que não podia naquele momento fazer um sermão, disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Cadê o batismo? Oh, Jesus se esqueceu
dessa palavra que ele disse, quem crê e for batizado será salvo, Jesus iria então mandar que o ladrão descesse. Desce, meu filho, daí. Você vai ter que ser batizado. Vai ter que ser batizado. Não, foi direto para o céu. Mas sobre esse caso, eu gostaria de fazer uma observação, aproveitando a oportunidade. Jesus disse, hoje estarás comigo. Ele não disse, hoje irás comigo. É porque alguns grupos dizem, não, Jesus não poderia dizer isso porque ele passou ainda 40 dias aqui na terra, apresentando a um e a outro depois de ressurreto, depois da sua ressurreição. Então jamais ele poderia ir com o ladrão, ou o ladrão iria se encontrar com ele no céu. Ora, mas não há a menor dúvida de que Jesus já estava no céu. Ele disse, irás comigo? Não, estarás comigo, porque eu já estou no céu. Como partícipe da Santíssima Trindade, Jesus o Eterno, o Filho de Deus. Lá em João 3,13, Jesus vai dizer o seguinte, o Filho do Homem está no céu. Aqui em João 3,13. Vamos ler aqui, apenas em passant, para que nós possamos usar a nossa apologética em defesa da divindade do Senhor Jesus. O Filho de Deus, o Eterno. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele estava aqui na terra. Aqui como eu estou aqui. Ele estava, disse, eu estou no céu. Então ele pôde dizer àquele homem arrependido, ladrão, disse, olha, estarás comigo. Eu estou lá te esperando. Glória seja a você. Mas vamos aqui. Então, Efésios 2, 8 e 9, diz que é pela fé. Lucas 23, 43 foi pela fé, sem batismo. E Atos 2, 38, Pedro se levantou depois daquele derramado do Espírito Santo, que está em Atos 2, 4, que foi profetizado em Joel 2, 28, dizendo, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Depois que ele estava cheio do Espírito Santo, ele fez um discurso, e ele iniciou assim. Quando perguntaram, que faremos nós para receber esse dom, para sermos salvos? Pedro disse, arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro, então, teria que se arrepender. E só se arrepende quem recebe o Evangelho da salvação. Coloca no coração. Então, já salvos, vocês serão levados ao batismo. Aí sim, vocês estão incorporados, são participantes do corpo de Cristo. Amém. Atos 16, versículos 30 e 31. A conversão do carcereiro. Quando o carcereiro viu aquele pequeno terremoto ali, um terremoto mandado por Deus que abriu as celas, as portas, quebrava os cadeados. Aí o carcereiro disse, que farei para ser salvo? Que farei? Aí os homens de Deus disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Depois disso é que foram levados ao batismo. Depois da fé, depois que ele crê. E eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então você vai ser batizado.
Primeiro a fé, primeiro a conversão. Atos 8, 36 a 38. A conversão do eunuco. Vamos ler aqui Atos 8, 36, diretamente da Bíblia. O diácono Filipe e o eunuco etíope. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: você está entendendo? Ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura em que o eunuco, o alto funcionário da rainha Candace, estava lendo é exatamente este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Isso se referindo à via crucis do Senhor Jesus. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Está se referindo a quem? Ele não estava entendendo. De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus, pregou o Evangelho da cruz, o Evangelho da salvação. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? O que está impedindo que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Fé, primeiramente a conversão e a fé. Nesse exato momento ele foi convertido. Ele passou a condição agora de filho de Deus, leu a palavra e creu na palavra. E mandou parar o carro. Ele tinha pressa, ele queria logo ser batizado. E mandou parar o carro. Desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou, e foi batizado. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E alegre continuou no seu caminho. Pergunta-se o seguinte: e o batismo de criancinhas? Criancinha de 1 mês, 6 meses, 1 ano. Ela crê em alguma coisa? Se não crê, não pode ser batizada. Por causa da palavra do Senhor Jesus. Não a minha, está aqui.
Olha aqui. Quem crer e for batizado, quem crer? Uma criancinha de 1 ano, 6 meses, 3 meses, vai crer em alguma coisa? Jesus foi apresentado ao sacerdote, ao Senhor, ou foi batizado em idade de 3, 4, 5, 6 anos? Foi apresentado, foi batizado com mais ou menos 30 anos de idade, no início do seu ministério. Ah, pastor, mas criancinhas são batizadas em função da fé dos seus pais. Não, a salvação é individual, meu filho. Salvação individual. Assim como os filhos não levam o pecado do pai, também não carregam a fé dos seus pais. Eles têm que ouvir, passada a idade da razão, que nós sabemos bem que idade é, passada essa idade, tem condições de crer em alguma coisa, recebe a palavra, aí sim pode ser batizada a criança. Então está aqui algumas considerações rápidas a respeito do batismo. Você, novo convertido, já faz 1 ano, 6 meses, não sei, 2 anos, você não foi batizado? Pergunta ao seu pastor, e aí? Não, você tem que batizar, porque tem que cumprir a ordenança do Senhor Jesus. Mateus 28, 19. Eis aqui a comissão, eis aqui a ordenança. Nós temos que seguir ipsiliter tudo que o Senhor Jesus ordenou que fizéssemos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não podemos nem enquadrar crianças aqui. Você vai ensinar a criança a guardar os ensinamentos do Senhor Jesus? Então, na nossa igreja, nós não batizamos criancinhas. Nós apresentamos ao Senhor. Apresentamos ao Senhor. E depois, com a ajuda dos pais, ela frequentando a igreja, crescendo na igreja, ouvindo o Evangelho, ela vai se preparando então para ser batizada. Que idade? Não sabemos a idade ideal, talvez 10 anos, talvez 11, talvez 12, talvez 13, quando já ela demonstra que está com fé suficiente, já tem a fé salvífica, aquela fé que leva à salvação. Glórias sejam dadas ao Senhor, mas tanto a ceia do Senhor quanto o batismo, não salva. Você não alcançará a salvação por participar da Santa Ceia do Senhor. É uma consequência. Por isso, Paulo manda que cada um se examine antes de participar da Ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Tanto a ceia quanto o batismo são para os salvos em Jesus Cristo. Se você, como eu estava dizendo, ainda não foi batizado, eu não sei não, viu? Eu tenho a impressão que muitas igrejas não estão dando muita bola para esse negócio de batismo, não.
passa em branco. Amém? Passa anos e anos e ninguém fala em batismo. Não sei. A gente não ouve, não vê aí esse movimento de pessoas sendo batizadas, desceram as águas. Talvez porque dê muito trabalho, né? Pois é. Estão esquecendo algumas coisas que são fundamentais na vida do cristão. Por isso, meus amados, guarde essa palavra no seu coração. Reflita, leia. Você mesmo é que tem que examinar as Escrituras. Não confiar na minha palavra, na minha mensagem, mas na mensagem de Deus. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus.